Pessoal, vamos lá então, olha só. Vamos começar aí no caderno 2 de vocês, a última aula, logo depois de classificação da tabela periódica, página 64. Nós vamos começar aqui falando um pouquinho sobre os tipos de ligações químicas, tá? O que nós entendemos por ligações químicas? Quando nós falamos sobre ligação química iônica, quando a gente fala sobre ligação química metálica, quando a gente fala sobre ligação química covalente, o que será que nos remonta a essas expressões, né? O que significa, qual que é o significado, qual que é o tipo de ligação? A gente vai ter aí a oportunidade de ver nessa aula, tá? Esses tipos de ligação aí condicionado àquilo que nós temos visto aí ao longo da tabela periódica. Enfim, como é que os compostos, eles se organizam ao longo da tabela periódica? Como é que se dá as ligações entre esses compostos químicos? Então, a gente vai ver aí como é que é estabelecida a ligação química. Será que dá para eu estabelecer ligações entre elementos químicos semelhantes? A gente vai ver se isso é possível. Por exemplo, quando eu pego uma barra de ferro, uma barra de alumínio, por exemplo, será que nessa barra de alumínio, basicamente, o que eu tenho ali como elemento químico preponderante é o alumínio? Se é o alumínio, você tem o metal alumínio, que é o metal representativo. Lembrando vocês, naquelas aulas anteriores, que nós vimos que na tabela periódica, naqueles agrupamentos, você tem esses agrupamentos aí na sua apostila, nós vimos claramente que nos dois primeiros grupos ali, todos aqueles metais, eles terminam na ordem energética na configuração S. Depois, do grupo 13 ao grupo 18, todos eles terminam na configuração energética de Linus Pauling, na configuração P. Então, todos os elementos químicos que terminam, cujo último subnível energético termina tanto no subnível S quanto no subnível P, nós chamamos esses elementos químicos de representativos, tá? Não se esqueçam disso. Aí nós temos os elementos químicos que nós chamamos de elementos químicos representativos. Em contrapartida, nós temos outra situação interessante. Além desses elementos químicos representativos, nós temos aqueles elementos que ficam no meio ali, tá? Entre o grupo 3 e o grupo 14 da tabela periódica, aquele meinho ali. Aquele grupo do meinho da tabela periódica, daqueles elementos, onde está ali o cobre, o ferro, o chumbo, tá? Está vários elementos que nós conhecemos. Então, esse meinho, onde você tem o alumínio, está para lá. Esse meinho, onde você tem o manganês, o estânio, que são metais bastante usados aí no nosso dia a dia, esse meinho, tá? Todos os elementos químicos que estão nesse meio, eles terminam no subnível D, tá? A configuração deles energéticas vão terminar sempre no subnível D. Se eles terminam no subnível D, nós chamamos esses elementos de elementos que apresentam a configuração nós chamamos esses elementos de elementos que apresentam a configuração externa, tá? Não se esqueçam disso. E depois, lá no sexto período e no sétimo período, eu tenho duas séries lá interessantes. Quais são essas séries? Eu tenho as séries do lantanídeos, que é no sexto período, e a série dos actinídeos, tá? Tanto nessa série dos lantanídeos no sexto, quanto dos lactinídeos no sétimo, eu tenho ali elementos que terminam sempre no subnível F. Então, olha, guardando para a prova de vocês a semana que vem, subnível F são elementos que apresentam configuração, configuração interna. Então, vamos guardar? Então, tem aqueles que terminam com subnível S ou terminam com subnível P na ordem energética de Linus Pauling, eu chamo de elementos representativos da tabela periódica. Os elementos que terminam no subnível D, eu chamo de elementos de transição externa na tabela periódica. E os elementos que terminam no subnível F, tá? Que é o número quântico azimutal, né? O F, que o L é igual a 3, aí eu tenho, então, os elementos que nós chamamos de elementos de transição interna da tabela periódica. Então, é imprescindível que você guarde as formas para você detectar quem são esses elementos. Então, quem são os elementos de transição interna, transição externa, os elementos que são representativos, tá? Na tabela periódica. Nossa, então tem que saber isso?
tem que saber isso para a nossa prova. Agora, dentro desses elementos que são elementos representativos, nós vimos na última aula que eu tenho metais, tá? E tenho ametais. Então, eu comentei com vocês, que nós vamos ver hoje, que os metais, eles têm uma característica interessante. Qual é essa característica interessante dos metais? Os metais, a característica principal deles é que eles têm a capacidade de perder elétrons. Aí eles ficam com o número de prótons a mais, formam os cátions, tá? Os ametais, eles têm uma outra característica bastante interessante. Os ametais, eles apresentam uma característica interessante de ganhar elétrons. Então, eles ficam com o número de elétrons a mais, tá? Na tabela periódica. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui, na sua apostila? Como é que isso funciona? Então, presta atenção. Quando eu tenho o elemento químico neutro, tá? Ou seja, se ele tem lá número atômico 11, que nem o sódio, por exemplo, ele tem 11 cargas positivas no núcleo, que nós chamamos de prótons, e ele tem 11 cargas negativas na eletrosfera, tá? Que nós chamamos de elétrons. Se ele está neutro, ele está estável. Então, 11 positivo e 11 negativo. Agora, se para ele ficar com a estabilidade de um gás nobre, se ele resolver perder elétrons, ele fica com o número de cargas positivas a mais, tá? Aí ele se torna um cátion, que é um íon de carga positiva. Se ele ganhar elétrons, ele fica com o número de cargas negativas a mais em relação com as cargas positivas. Aí ele se torna o que nós chamamos do quê? De ânion. Beleza? Então dá uma olhadinha para cá, só para você enxergar o que eu estou falando aqui, ó. Vamos lá aqui, ó, só para você ver. Olha que legal. Então aqui ele vai falar um pouquinho sobre os tiozinhos aí, né? Principalmente o Gilbert. Olha só, o Gilbert Lewis, esse cara aqui foi fera. Esse cara aqui, ele trabalhou com a mecânica quântica com isótopo de hidrogênio, tá? E ele estabeleceu que hidrogênio, na verdade, ele podia também estabelecer-se em 3 formas, na natureza. Posteriormente ficou descoberto isso, tá? E aqui nós temos o Kutzell, Lewis Kutzell e o Irving, tá? Langmuir. Então, nós temos esses 3 caras aqui que estudaram assiduamente as ligações eletrônicas e que propuseram teorias acerca de como essas ligações eletrônicas elas acontecem. Por exemplo, quando você pega um elemento formado por um elemento cristalino, quais serão os tipos de ligações que nós vamos ter aqui, tá, nesse elemento cristalino? Como é que os átomos de carbono, tá, eles estão aqui ligados nessas estruturas cristalinas? Quais são as ligações eletrônicas entre os átomos de carbono, né? Teria uma ligação covalente? A gente vai ver essa questão, tá? Como é que essas estruturas que formam a matéria, elas estão interligadas entre si? Porque nós sabemos já que a matéria é formada por átomos. Se ela é formada por átomos, há uma interação intermolecular, interatômica, tá? Entre esses átomos. Uma coisa interessante para a gente observar aqui, ó, uma coisa que você não pode esquecer, que envolve tanto a física quanto envolve a química, é a questão da teoria cinética da matéria. Presta atenção, se você olhar para essa pedra de diamante e essa pedra de diamante estiver parada, dá a impressão, você vai falar para mim assim, nossa, Zé, essa pedra de diamante parada tem um detalhe interessante. Zé, eu estou vendo essa pedra de diamante e estou vendo um detalhe aqui, ó. Parece que ela está estática, né? Não é assim que você pensa? Você, pô, tudo que é sólido, que você olha ao seu redor, você olha para uma parede, tá? Você olha para um monitor, você olha para a escrivaninha. Bom, isso aqui é sólido, Zé. Então, aparentemente, daquilo que eu estou observando, parece que isso aqui está estático, parece que isso aqui está parado, parece que isso aqui está seguindo o primeiro princípio de Newton, que é a lei da inércia, tá? Que os objetos livres de forças, eles permanecem estáticos. Esse é o princípio de Newton. Mas, na verdade, segundo a teoria cinética da matéria, nenhuma matéria consegue ficar totalmente estática. Nenhuma matéria consegue ficar totalmente parada. Por quê? Porque mesmo você olhando aqui, você vê a estrutura dos carbonos que ligam aqui, ó, o diamante, tá? O mesmo carbono que se estabelece no diamante é aquele mesmo que se estabelece no grafite. Então, são compostos que a gente chama de alótropos, tá? Alotropia. São compostos diferentes, ou são, melhor dizendo,
são elementos, substâncias diferentes formados pelos mesmos elementos químicos, tá? Aí você pega, por exemplo, assim, o alótropo, o carbono. O carbono é um alótropo, tá? Dois alótropos do carbono que eu tenho. Dois compostos que são formados por carbono, ou duas matérias que são formadas por carbono, pelo mesmo elemento químico. Eu tenho o grafite, que você usa para escrever, e eu tenho o diamante, que tem alto valor. Agora, qual é o elemento químico que compõe tanto o grafite quanto o diamante? Embora eles sejam totalmente diferentes na forma estética, quando você olha, no grau de dureza, eles são totalmente diferentes. Mas qual que é a similaridade? A similaridade é que ambos são feitos por cadeias carbônicas. Claro que cadeias diferentes, mas ambos são feitos basicamente pelo elemento químico carbono, que é o elemento que está mais presente na natureza. Então, os nossos corpos, basicamente, a matéria orgânica dos nossos corpos é formada por carbono. Mas voltando nesse aspecto aí de estrutura cristalina, dá uma olhadinha aqui na apostila de vocês. Olha só. Na verdade, pessoal, ainda que você, macroscopicamente, ao observar a matéria, dá a impressão que essa matéria ela esteja totalmente estática, ela esteja totalmente parada, mas isso não é verdade, tá? A matéria, ela não fica estática. Visualmente, você pode até notar e pode até achar que ela é estática. Mas o que está acontecendo? Esses átomos de carbono, tá? Que estão presentes nessa matéria, o que acontece com eles? Eles vibram. Ah, Zé, então, aí a teoria cinética da matéria? Exatamente, tá? Então, se eu conseguir enxergar a matéria, mesmo que sólida, eu conseguir enxergar essa matéria macroscopicamente, eu vou notar que há uma mobilidade entre os elétrons ou entre os átomos que compõem essa matéria. Então, não existe a matéria totalmente estática ou a matéria totalmente parada, porque os átomos, mesmo no estado sólido, eles estão ali vibrando, tá? Para manter a coesão entre as moléculas. Aí você tem um outro detalhe bastante legal. Lembra lá no início do ano, na física, quando nós demos para vocês o conceito básico de temperatura? O que nós falamos sobre temperatura? Ah, mas eu lembro. Deixa eu lembrar. Temperatura é o estado de agitação térmica das moléculas de um corpo. Lembram-se disso? Então, esse estado de agitação térmica das moléculas de um corpo é o que nós chamamos do quê? De temperatura. Nossa, Zé, que legal. Então, o que está acontecendo? Se eu aquecer um sólido, a agitação térmica dos átomos que estão internamente compondo, ou dos elementos químicos que estão compondo esse sólido, quanto mais eu aqueço, mais eles ficam o quê? Agitados. Mais a temperatura dele se eleva. Oi. Pensa lá numa panela no fogo. Oi, pode falar. As partículas dele só vibram por causa da alta temperatura e pressão que... Da alta temperatura e baixa temperatura também, né? A baixa temperatura, ele dá de retrair, quanto mais baixa a temperatura, menos ele vibra, certo? Entendi. Quanto mais alta a temperatura, mais ele vibra. Só que, se você está fornecendo temperatura para ele, está fornecendo, na verdade, calor para ele, o que acontece com a temperatura? A temperatura dele aumenta. Aumenta. Se você tira o calor dele, vai tirando o calor dele, etc. e tal, a temperatura vai o quê? Vai diminuindo. Então, quanto mais calor você fornece a um corpo, mais agitado ficam as moléculas que compõem esse corpo. Tanto que fica tão agitadas que quando você aquece a panela de alumínio, que é um bom condutor de calor, você pôr o dedo nela, você queima o dedo, porque ela está transferindo para você a energia que os átomos internos dela estão vibrando e ela está transferindo essa energia. Você queima o dedo, né? E se você pega um negócio muito gelado também, interessante, você vai derrubando tanta temperatura que o gelo também queima, né? Quando a temperatura está muito baixa. Aí você tem, então, essas duas condições. Então, olha, toda a matéria que você olha, Zé, estou olhando, sei lá, esse seu celular, não sei o quê, estou olhando aqui, esse mouse, tá? Esse mouse aqui, Zé, parece que eu estou olhando parado assim, não estou vendo nada. Estou vendo um negócio estático, Zé. Mas acontece que os átomos que compõem, tá, esse plástico, polipropileno, tá, esse tipo de material aqui, internamente eles estão vibrando. Então, dessa forma, existe a teoria da física que diz que toda matéria
mesmo que parada, aparentemente ela está vibrando, tá? Ela nunca encontra-se na condição de estática, essas matérias. E aí nós vamos começar a ver aqui um detalhe interessante para a gente começar a entender sobre as ligações químicas, para a gente começar a entender. A gente vai falar muito sobre, não falando ligação química iônica, ligação química covalente, blá, blá, blá. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual é a tendência, antes de a gente começar a falar sobre ligações químicas, tá, iônicas, qual que é a tendência dos elementos químicos? Os elementos químicos, eles têm uma tendência bastante legal. O pessoal hoje está doente, só tem 32 alunos participando hoje. Está doente hoje, né? É só tirar ponto que eles voltam para cá. Então, hoje tem... Todas as aulas estavam com pouca gente. O máximo que pegou foi 35. O pessoal hoje está com uma doença, alguma coisa. E vai chegando no final agora, o pessoal está mais desmotivado ainda. Ninguém está aguentando mais ouvir. Então, olha só que interessante aqui, ó. Mas depois a gente tira uns pontinhos deles aí, que aí eles ficam espertos. Ó, você fica esperto. Pelo menos liga o celular na hora da aula, pelo menos, né? Agora, ficar dormindo, quer dizer, você não entrou, é porque, o que você vai pensar? O que eles estão fazendo? Dormindo. Nem acordaram para entrar, né? Estão dormindo, óbvio. Olha só, aqui, olha, o hélio, com exceção do hélio, que ele fica estável com 2, todos os demais aqui, ó, ficam estáveis com 8 elétrons na última camada. Lembra que eu falei para vocês? Eles são enjoados, eles não se misturam, tá? Todos eles atingem 8 elétrons na camada de valência, aí não se misturam, porque eles se sentem satisfeitos, eles se sentem completos, que não precisam de ninguém, tá? Alguns elementos, como xenônio, você consegue até uma mistura dele com oxigênio, só que uma mistura forçada, tá? Ele não aceita muito se misturar, não, porque ele está completo com 8 elétrons na camada de valência. Então, qual que é a dedução lógica que nós chegamos? Então, a dedução nós chegamos ao seguinte: os átomos que estão próximos do hélio, eles procuram a estabilidade de 2 elétrons na última camada para ficar estáveis. Por exemplo, lítio. O lítio tem número atômico 3, está próximo do hélio. Então, ele vai seguir a regra do hélio. Os elementos químicos que têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, eles vão procurar a estabilidade do hélio, do argônio, do criptônio, do xenônio, do radônio e do organésson, tá? Desses elementos que tem 8. Por quê? Com 8, eles ficam estáveis. Zé, então, se eu pegar a última camada dele, pode ser a L, pode ser a M, pode ser a N, e assim vai, do número quântico principal, ele vai sempre ganhar para ficar com 8, ou ele vai sempre perder para ficar com 8. Pois é, ele pode fazer as duas coisas dependendo do tipo de elétron ou do tipo de átomo que nós estamos trabalhando. Se for um metal, eles têm a capacidade de perder para ficar com 8, que eu vou mostrar para vocês agora. Se for um ametal, eles têm a capacidade de ganhar para ficar com 8. Vamos dar uma olhadinha aqui? Aí nós vamos ter a ligação que a gente chama de ligação iônica ou eletrovalente. Vamos pegar aqui o composto mais comum de todos que vocês conhecem aí, que está em tudo, né? Você vai comer alguma coisa, tem isso aqui. Você vai tomar alguma coisa, tem isso aqui, né? Você vai tomar, eu gosto de refrigerante, mas refrigerante não é doce? É doce, mas tem sal também, tá? Então, o cloreto de sódio, aquele mesmo que você pega lá nas APAs, lá no Rio Grande do Norte, etc. tal, o cloreto de sódio é um sal característico, tá? E que nós usamos usualmente aí no dia a dia, etc. tal, tá? Para melhorar o paladar dos alimentos. Então, o que acontece com o cloreto e o que acontece com o sódio? Então, nós falamos para vocês naquela aula sobre nomenclatura de elementos químicos. Lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, o sódio, eles resolveram não colocar o SO como sódio, né? Aí resolveram colocar o quê? Resolveram alguns elementos químicos, eles resolveram colocar o nome em latim. E o nome em latim de sódio é natrium, tá? Então, o Na aqui, ó, ele representa o sódio. Agora, veja você um detalhe interessante. O elemento químico sódio, na sua condição, tá, natural, na natureza, o que vai acontecer com ele? Presta atenção aqui para você ver, ó. Sódio ele tem número atômico 11.
Então, de imediato, quando a gente fala que ele tem número atômico 11, presta atenção. Ele tem 11 prótons no núcleo e ele tem 11 elétrons na eletrosfera. Nossa, Zé, que legal! 11 prótons e 11 elétrons. Exatamente, 11 cargas positivas e 11 cargas negativas. Aí, inclusive, quando você vai fazer a configuração aqui, você leva em consideração os 11 elétrons, aquela configuração que nós aprendemos, né, de Linus Pauling. Então, você vai fazer aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá? Então, somei aqui, ó, deu 4, 6, 10, com 1, 11. Nossa, aqui é facinho, Zé. É facinho mesmo, medíocre, medíocre. Deu 11, tá? Beleza. Agora eu pergunto a vocês. Aí eu coloco aqui o número quântico principal, ó, o número quântico principal na camada K, que é a camada 1, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, que é representado pelo número 2, eu tenho 2 com 6, eu tenho 8 elétrons. E na camada 3, que é representado pela letra N, eu tenho apenas um elétron. Tá vendo aqui, ó? Um eletrinho, tem um elétron aqui. Nossa, Zé, que fera. Então aqui, ó, se você olhar na tabela periódica depois, o sódio, você vai ver que do lado dele aqui tem esses 3 númerozinhos aqui, ó, que é o número quântico principal, 2, 8, 1. Só que, meu caro, eu falei para vocês que eles tendem a ficar com a configuração de um gás nobre. E o gás nobre, ele tem quantos elétrons na última camada? Ele tem apenas 8 para ficar estável. Agora, veja só, ele está tendo um elétron aqui na última camada, tá? Agora, na penúltima camada, ele tem 8. Para ele ficar com 8, o raciocínio é muito simples. É mais fácil ele perder esse elétron aqui e ganhar 7. Se ele ganhasse 7, ele ficaria com 8. Agora, se ele perder 1, ele fica com 8 também. Então, para ele, na eletrosfera, é mais fácil ele perder um elétron do que ele ganhar 7. Beleza? Então, se ele perder um elétron aqui, ó, ele vai perder esse subnível aqui, o S1, 3S1. Aí ele vai ficar com quantos elétrons aqui, Zé? Ah, ele fica com 8. Porque ele perdeu um. Agora, como é que a gente vai representar ele perder um elétron? Agora, veja você. O número de cargas positivas no núcleo, ela não se altera. Vai continuar aqui, ó, com 11 prótons no núcleo. O que altera é apenas o número de elétrons na eletrosfera. Então, esse átomo, presta bem atenção agora, ele tem 11 cargas positivas no núcleo, e agora ele perdeu uma carga negativa, ficou com 10, ó. 10 cargas negativas na eletrosfera. Então, presta atenção. 11 positiva e 10 negativa. Quanto que dá mais 11 com menos 10? Não vai dar mais 1? Então, por isso que a gente coloca esse mais 1 aqui, ó, tá vendo? Esse mais 1 aqui, ó, é a carga positiva a mais que ele ficou. Só isso. Só que agora, ele deixou de ser um elemento químico e passou a ser um íon. Ah, Zé, então isso que é um íon? Isso. O elemento químico, ele não tem carga. O íon, ele tem carga. E nesse caso aqui, como ele perdeu um elétron, ele tem carga o quê, Zé? Ele tem carga positiva. Então aqui você tem o sódio, e o sódio aqui, ó, ele apresenta então a carga mais 1, tá? Porque ele tem essa carga, então, mais 1, Zé, porque ele tem 11 prótons nessa forma e ficou com 10 elétrons. Então, se ele tem 10 elétrons, tá? Então, 11 menos 10, aí ele fica, então, com mais 1 aqui a carga dele. Ele tem uma carga positiva a mais, tá? Do que o número de elétrons. Beleza? Dá uma olhadinha aqui o cloro agora. Olha só que legal. O cloro, ele tem uma situação, então, tá? Diferente. Qual que é a situação do cloro? O cloro, olha só. Se eu pegar o cloro, ele tem número atômico 17. Nossa, Zé, ele tem número atômico 17. Sim, ele tem número atômico 17. Então, se eu pegar aqui, olha o que eu vou ter aqui.
eu vou ter aqui a distribuição eletrônica do cloro. Então, vamos lá. Você faz lá, você pega os 17 prótons que ele tem, quer dizer que ele tem 17 elétrons no estado neutro. Nós vamos fazer aqui a configuração dele de Linus Pauling. Aí eu vou ter essa configuração, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Zé, eu distribuí aqui os 17 elétrons, dá uma olhadinha aqui, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10, 10 com 2, 12, com 5, 17. Tá vendo? Então, Zé, aqui eu tenho 17 elétrons, tem 17 elétrons. Aí, então, vamos estabelecer aqui os números quânticos aqui, ó, principais. Então, ó, na camada K, eu tenho 2 elétrons. Na camada L, eu tenho 8 elétrons. E na camada M, olha só aqui, ó, eu tenho 7 elétrons. Beleza? Então, olha só um detalhe aqui, ó. O que vai acontecer? Se eu tenho 7 elétrons nessa camada, é mais fácil eu ganhar um elétron ou eu perder 7. Então, essa que é a questão. O que é mais fácil? Eu ganhar um ou perder 7? Então, é mais fácil para esse composto, nesse caso, para ele ficar com 8, para ele ficar igual a um gás nobre, é mais fácil ele ganhar um elétron, tá? Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar aqui, ó, com carga menos 1. Ah, Zé, por quê? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui ele tinha 7, né? Se ele ganhar 1 aqui, para ele ficar com 8, olha só, 5 ganha 1, vai ficar com 6 aqui no subnível P. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai ganhar 1, vai ficar com 6, né, Zé? Aí ele passa a ter 8. Agora, presta atenção na diferença que eu tenho em relação a isso aqui, ó. Ó, então aqui, ó, ele continua com 17 prótons, ó, 17 prótons no núcleo. Então, as cargas positivas do núcleo, elas não se alteram. E ele passa a ter aqui, ó, 18 elétrons, porque ele ganhou 1, na eletrosfera. Então, aqui eu tenho, ó, 10 com 8, 18. Tá? Então, você tem 17 prótons e 18 elétrons. Tá certo? Então, olha só, como você tem 18 elétrons aqui, ô Zé, o que vai acontecer então, Zé? Ah, então eu tenho um elétron a mais em relação ao número de prótons. Se eu tenho um elétron a mais, menos 18 com mais 17, vai dar aqui, ó, menos 1. Tá vendo? Então, você vai colocar, então, a carga dele aqui, ó, relativa ao elétron que ele tem a mais. Então, se ele tem um elétron a mais, você coloca aqui, ó, menos 1. Se ele tem um elétron a menos, é porque ele tem uma carga positiva a mais. Então, você coloca mais 1. Agora, presta atenção aqui, ó. Íon de carga negativa, eu vou chamar aqui de ânion, tá? E íon de carga positiva, eu vou chamar aqui de cátion, tá certo? Então, aqui eu tenho íon de carga positiva, que é o cátion, e aqui eu tenho o íon de carga negativa, que é o ânion, tá certo? Então, sempre quando ganha, ele fica negativo, que é o ânion. Sempre quando ele perde, ele fica positivo, que é o cátion. Beleza? Então, é facinho de você guardar isso aqui, ó. Aí, Zé, o que vai acontecer? Olha só o que acontece sempre que agora, ó. Olha que legal esse esqueminha aqui, ó. Ô Zé, imagina que você tem o sódio aqui, ó. Aqui você tem o sódio, tá? Sódio mais 1. Então, aqui ele perdeu um elétron. E aqui eu tenho um ânion, um não metal, que é menos 1, que ele está ganhando um elétron. Então, olha só que legal. Esse aqui, Zé, ele vai perder um elétron. Esse aqui precisa ganhar. Então, ó, esse é o sódio, é o Na,
esse é o Cl-, esse é o Na+, esse é o Cl-. Então, o que vai acontecer aqui, Zé? Esse elétron que ele está perdendo aqui, que o sódio precisa perder, olha só, vai ser coletado pelo cloreto que precisa ganhar. Então você vai ter aqui, ó, uma transferência de elétrons entre cátions, que precisam perder, e ânions, que precisam ganhar. Exatamente. Esse perde, fica com 8, esse ganha, também fica com 8. Tá? Então, nesse processo de transferência de elétrons, nós chamamos essa ligação aqui, ó, que eles estabelecem entre si, de ligação iônica. Portanto, aqui nós vamos ter, ó, um composto que nós chamamos de composto iônico. Então, um detalhe para você guardar aqui, ó, um detalhe bastante simples. Então, olha só, os metais, eu tenho aqui, ó, do grupo 1, 2 e 3. Você pega lá o grupo 1 ou família 1, todos eles têm a tendência de perder 1. Então, vai formar tudo compostos mais 1. Compostos não. Átomos ou elementos químicos com carga mais 1. Tá? No grupo 2, vão formar elementos químicos com carga mais 2. Tá? Ou no grupo 3, mais 3. E assim vai. Então, tem a tendência de perder elétrons e formar cátions. Já do outro lado da tabela periódica, a partir do grupo, tá, do grupo 15, você vai ter aqui, ó, os metais com 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência têm a tendência de ganhar elétrons. Se eles têm a tendência de ganhar elétrons, eles vão formar, então, o que nós chamamos de ânion. Então, quando eu tenho a ligação entre um metal e um não metal, tá, ou ametal, um perde e o outro ganha. E a ligação entre eles é a ligação que a gente chama de ligação iônica, que vai formar um composto estabelecido por ligação iônica, e esse composto estabelecido por ligação iônica nós chamamos, tá, de composto iônico ou composto eletrovalente. Então você está vendo que isso aqui, ó, é bem simplesinho, né? Vamos ver se a gente tem aqui um outro exemplo aqui, ó, para ficar fácil você... tá. Vamos enxergar aqui, ó, um detalhe aqui, só para você enxergar aqui o que aconteceu. Olha só, pegando o sódio e pegando o cloreto. Olha, Zé, o sódio. O sódio tinha 11 elétrons, né, Zé? Tinha 11. Então, se você somar aqui, ó, na eletrosfera dele, S2, ó, ele tinha 2, tá aqui, ó. Subnível P aqui, ó, segundo, ele tinha aqui, ó, S2, aí depois ele tem S2 e P2, camada K, aliás, ele tem 2. Na camada L, que é a segunda camada, ó, ele tem 8. E a camada M, ele tem só um elétron, Zé. Então ele tem 1, né? Ele tem 1. Agora pega o cloro. O cloro é diferente. O cloro tem 17. Então olha a diferença dele aqui, ó. Ele tem, na camada K, ele tem 2. Na camada L, ele tem 8, tá vendo? E na camada N, ele tem 7. Tá aqui, ó. Tem 7 bolinhas cinza. Então, esse aqui precisa ficar com 8 bolinhas. E esse aqui precisa ficar com 8. Então, para esse aqui ficar com 8, ele precisa ganhar uma bolinha, precisa ganhar um elétron. Para esse aqui ficar com 8 na camada anterior, ele precisa perder essa aqui que está sobrando. Então, o que vai acontecer? Ó? Ele vai perder um elétron. E quem que ganha quando ele perde? É o íon de carga negativo, que está precisando ganhar, que é o cloro. Tá? Ele vai perder um elétron para o cloro. Tá vendo aí? Ó? Tá perdendo um elétron. Quando ele perde um elétron, automaticamente isso aqui, ó, vai ganhar um elétron. Então, ele vai ficar com 8 elétrons. Ou seja, se ele fica com 8 elétrons, no total aqui, se você somar tudo, vai dar 18 elétrons na eletrosfera. E o número no núcleo não modifica, tá? Quando ele forma os íons. Ele continua aqui com 17 elétrons, ou 17 prótons na eletrosfera. Agora, olha o que aconteceu com esse aqui, ó, com o sódio. Ele perdeu um, Zé. Perdeu para quem? Perdeu para quem precisava ganhar.
tá vendo? Então, como ele perdeu para quem precisava ganhar, ele ficou com 10 elétrons agora, tá? Na eletrosfera, e ficou com 11 prótons no núcleo. Ah, então quer dizer que nessa troca que eles estabelecem aqui, Zé, eles estabelecem essa ligação, ó, onde aqui, ó, os azuizinhos aqui, que formam um cristal, que você conhece bem que é o sal, os azuizinhos representam o sódio, e o rosinha aqui está representando, aliás, o azulzinho representa o cloro, e o rosinha aqui está representando o sódio, Zé. Aí forma esse cristal aqui, ó, e a ligação que permite, tá? A força entre esses dois cristais é conhecida como ligação, que a gente chama de ligação iônica, porque é a ligação entre íons de carga positiva, que é o sódio, e íons de carga negativa, tá? Que é o ânion. Nossa, Zé, então isso aqui é bem simples, né? É, extremamente simples. Vamos dar uma olhadinha aqui em outro composto, só para a gente armazenar bem essa questão. Dá uma olhadinha para cá. Aqui eu tenho potássio. Zé, potássio não coloca P, né? Não. Aí definiram que o P é o fósforo, no latim fósforo, com pH, e o potássio, do latim catrium. Então, você representa o potássio pela letra K. Então, o que está acontecendo aqui, ó? O potássio, ele tem 19 prótons no núcleo. Então, se ele tem 19 prótons, ele vai ter aqui, ó, 19 elétrons na eletrosfera, tá? Então, você faz a configuração eletrônica do potássio, de Linus Pauling, aí você vai ver que vai terminar aqui, ó, em 4s1. Ah, então, na última camada, na camada de valência dele, ele só tem um elétron, né, Zé? Isso. Ele só tem um elétron. Para ele ficar com 8, que é a configuração que segue a regra do octeto, ou seja, segue a regra daqueles gases que ficam estáveis, que não se misturam, que tem 8 elétrons na última camada. Então, para ele ficar com 8 elétrons, eles precisam perder esse elétron aqui, ó. Nossa, ele perde o elétron, fica com 8, Zé. Isso. Ele precisa perder um. Então, se ele perder esse elétron, isso aqui vai sumir, ó. Aí ele vai ficar aqui, ó, tá? Sem esse 4s, vai terminar aqui, ó, em 3p6, tá? Nossa, Zé, aí ele fica com 8 certinho, né? Porque ele perdeu. Isso. Ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, Zé, ele tem 19 prótons no núcleo e vai ter aqui, ó, conta aqui, ó, 10, 18 elétrons na eletrosfera. Ah, então se eu pegar aqui, ó, mais 19 com menos 18, não vai dar mais 1? Então ele ficou com mais um próton a mais. Por isso que a gente coloca mais um aqui, ó. Aí ele deixou de ser um átomo e passou a ser agora um íon de carga positiva, que a gente vai chamar de cátion, tá? Olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui é o S. O S é do latim sulfuro, né? Significa enxofre. Então, olha, o enxofre, ele é um ametal ou um não metal que apresenta número atômico igual a 16. Então, Zé, aqui eu vou ter, então, pela distribuição energética, olha o que eu estou tendo aqui, ó. Na última camada, na configuração de Linus Pauling, na camada N ou 3, que é o número que representa a camada, tá? O número quântico principal, eu tenho quantos elétrons aqui, Zé? Tenho 6. Ó. Então, aqui na primeira camada K eu tenho 2, na camada L eu tenho 8, na camada N eu tenho 6. Então, o que significa isso, Zé? Significa que se eu tenho 6 elétrons na última camada e eu preciso ficar com 8, é mais fácil eu ganhar 2 elétrons do que eu perder os 6, certo? Então é mais fácil eu ganhar os 2 elétrons. Como que isso vai se dar, Zé? Então, para você ganhar os 2 elétrons na última camada, vai acontecer um detalhe legal aqui, ó. Se ele ganhar 2, ele vai ficar aqui, ó. Aqui ele precisa ganhar 2, tá? Então, aqui ele tinha 4, ó, no P. Se ele ganhar 2, o P dele sobe para 6. Então, ele fica com 8 elétrons na última camada em vez de 6. Agora, se ele ficar com 8 elétrons na última camada, o que vai acontecer com ele? Olha que legal. Tenho 10, 18 elétrons.
e ele tem 18 cargas negativas e continua com 16 cargas positivas no núcleo. Ah, então menos 18 com mais 16 dá quanto? Menos 2. Então, significa, esses menos 2 aqui, ó, que a gente coloca em cima, tá? No composto pequenininho, significa que ele tem 2 elétrons a mais em relação ao número de prótons. Então, se ele tem carga elétrica negativa, a gente vai chamar o enxofre menos 2, a gente vai chamar ele de sulfeto, a gente vai chamar ele de ânion, tá? Então, aqui eu tenho um cátion, que tem carga elétrica, um íon de carga elétrica positiva, e tem um ânion, que é um íon de carga elétrica negativa. Nossa, Zé, mas então é facinho isso, né? Extremamente fácil, né? Então, olha para cá agora. Zé, mas como é que esses dois vão formar esse composto agora? Dá para eu estabelecer aqui uma conjugação entre eles para eu formar esse composto? Dá. Olha que facinho, olha que bobinho que é isso aqui. Você tem o potássio aqui, ó, ele tem carga mais 1, só tem uma carga, né? Não precisa pôr 1 então, porque você coloca o mais aqui, já representa que ele tem uma carga. Se eu pegar o enxofre, ó, o enxofre ele tem carga, então, ele ganhou 2, e tem carga menos 2. Você coloca 2 menos ou menos 2, tanto faz. Aí, o que está acontecendo aqui, Zé? Olha que legal aqui, ó. O potássio, ele pode doar um elétron que ele está perdendo para o enxofre. Só que o enxofre, ele está precisando de 2, ele precisa ganhar 2. O potássio, cada potássio pode doar um só. Ah, então, Zé, se eu tiver 2 potássios, ó, se eu tiver 2 potássios, dá para eu doar 2 elétrons para o enxofre? Dá. Aí cada um doa um elétron, tá? Então, para cada um enxofre, eu preciso de 2 potássios. Então, olha que legal aqui, ó. Sempre quando você tem uma situação dessa aqui, ó, um cátion e um ânion, você pega e inverte aqui, ó, faz isso, ó. Você pega esse númerozinho que está aqui, que é um 1, ó, desce ele para a base aqui do enxofre, e pega esse númerozinho aqui, que é o 2, só o número, sem o sinal, tá? Aí você desce ele para cá, ó, para o potássio. O que significa aqui, ó? Significa o composto formado. Esse 1 não precisa ficar aqui, porque se eu tenho um enxofre aqui já, não preciso colocar 1 aqui, ó, porque ele já está implícito, porque ele já está aqui. Então, esse composto K2S, ó, K2S, como é que eu vou chamar esse composto, Zé? Depois a gente vai aprender as regras de nomenclatura dos sais. Então, esse composto aqui é o sulfeto de potássio. Tá vendo? Bem simplesinho. K2S. Esse precisava ganhar 2, esse precisava perder 1. Então, eu preciso 2 potássios para ele perder cada um, vai dar 2, e para o enxofre ganhar 2. Aí eles se juntam. E a ligação estabelecida entre eles aqui, ó, entre o potássio e o enxofre, é a ligação que nós chamamos de ligação iônica. Então, para você enxergar aqui de uma forma mais simples, olha só, esse aqui na última camada ele tinha um elétron, esse outro potássio ele tinha um elétron. Tá vendo aqui em vermelhinho? Em azulzinho aqui, ó, o enxofre ele tinha 6 elétrons na camada de valência. Esse precisava perder 1, esse precisava perder 1. E o enxofre precisava ganhar 2. Então, ó, esse vermelhinho veio para cá, esse vermelhinho veio para cá. De forma que o potássio, tá? Ele ficou, então, com uma carga a menos, esses 2 potássios, e o enxofre recebeu os 2 elétrons dos 2 potássios. Aí a fórmula fica K2S. Simples assim, tá? Só para a gente fechar aqui, a gente ver como é fácil, olha só aqui no caso do alumínio. Olha como é que fica fácil agora para a gente fazer, para a gente terminar a aula aqui, ó. O alumínio ele tem 13 prótons no núcleo e 13 elétrons na eletrosfera. Aí você vem aqui e distribui o alumínio, tá? Distribuição eletrônica, a gente já aprendeu. Então, na camada K ele tem 2, na camada L ele tem 8, na camada M ele tem 3. Para ele ficar com 8, é mais fácil ele perder esses 3 elétrons aqui do que ele ganhar 5, tá? O que está mais próximo, ele perder 3 ou ganhar 5?
Então está mais próximo ele perder 3, aí ele fica com 8. Se ele perder 3, essa camada dele aqui vai sumir, ó. Aí ele volta a ter uma camada até aqui, ó. Ah, então se ele perdeu 3, significa que ele ficou com 10 elétrons e continua com 13 prótons. Então, quantas cargas positivas ele tem a mais em relação daquilo que ele perdeu? Se ele perdeu 3, ele ficou com 3 cargas positivas a mais e 3 cargas negativas a menos. Então, a gente coloca o alumínio, Al, mais 3. Agora, olha o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8. Então, na forma dele, na forma atômica dele, como átomo de oxigênio, você faz aqui a configuração dele. Olha só, ele tem 2 elétrons na primeira camada e tem 6 elétrons, tá, na segunda camada. Então, o que vai acontecer com ele? Nossa, é facinho mesmo, Zé, agora que eu estou vendo. Se ele tem 6, ele precisa ganhar 2 para ficar com 8. Então, ele vai buscar os 8 de qualquer forma, a qualquer preço, durante a ligação iônica, tá? Para ele buscar 8 elétrons na última camada, vai dar uma diferença aqui, né? Então, ele vai ficar com 2, ó, subiu aqui de 4 para 6. Então, de 4 para 6, ele ganhou 2. Então, para ele ganhar 2, ele vai ter aqui, ó, 10 elétrons. Nossa, Zé, então ele passa a ter 10 para ele ganhar 2. Mas o número de prótons dele continua 8. Então, 10 elétrons com 2 prótons. Com 8 prótons, Então, quantas cargas negativas ele tem? Menos 10 com mais 8 vai dar menos 2. Então, vai formar o ânion aqui, oxigênio. E aqui o cátion, tá? Alumínio. Dá para eu juntar os 3 alumínios com o alumínio mais 3 com o oxigênio menos 2? Dá perfeitamente, sem problema. Vai fazer a mesma coisa, ó. Desce só o 3 para cá e desce só o 2 para cá. Aí fica esse composto, ó. Al2O3, que é o trióxido de alumínio, tá? Que é um óxido, esse composto. Agora, olha que legal aqui, ó. Para cada 2 alumínios, eu preciso de 3 oxigênios. Por quê, Zé? Porque 2 alumínios, eles vão doar, ó, 3 com 3, 6 elétrons. 3 oxigênios, cada oxigênio precisa ganhar 2, 3 oxigênios precisam ganhar 6 elétrons. Então, ó, esses 3 elétrons aqui serão doados para os 3 oxigênios, tá? Simples assim. A gente volta a falar mais sobre isso na próxima aula. Vocês já vão entrar já com outro professor, né? Está estourando o tempo aqui. E na próxima aula a gente volta a falar sobre isso. Lembrando vocês que na segunda-feira, às 4 horas, né, nós temos a nossa prova. Mais à frente a gente vai ver a transmutação. Eu não entendi o que você falou o resto ali, né? Transmutação do quê? Transmutação. Vai ver transmutação, sim, mas só que a transmutação envolve radiação, Nicolas. A gente vai ver, sim, só que transmutação, a gente vai ver que envolve compostos radioativos, tá? Mais à frente a gente vai ver, sim, sobre as leis de Scoob. Não sei se no 9º ano eles vão mandar alguma coisa sobre isso ainda, mas nos anos seguintes a gente vai estudar isso, sim. Ok? Então, olha só, abraço a todos, até amanhã. Falou, Zé. Nós nos vemos. Tchau, Zé. Tchau, tchau. Falou. Falou.